Paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Fiquem tranquilos, porque Jesus diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos. Então vocês estão no lugar certo. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Deus é maravilhoso. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de João. Capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vinte e 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque ela é o pão, Deus, que desceu dos céus para as nossas vidas, que nos alimenta, Senhor, que nos traz esperança, Pai, porque essa palavra vem da boca do Senhor, Deus. Que o Senhor possa nesta noite, Senhor, está perdoando, Deus, os nossos pecados, Pai, para que tudo que sair, Deus, das nossas bocas, o Senhor possa receber, Senhor Jesus. Que nesta noite o Senhor possa tirar todo o empecilho do nosso coração, Deus. Tudo aquilo que nos impede, Deus, de estar concentrados para ouvir a Tua palavra, para louvar o Senhor com excelência, Deus, que o Senhor possa tirar do nosso coração, o Senhor possa tirar da nossa mente nesta noite, Deus. Porque nós queremos entregar, Deus, nessa noite totalmente ao Senhor e louvar somente ao Senhor, Pai. O Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Senhor. Receba, Deus, todos os atos desse culto nesta noite, Deus, que é para Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é um Deus fiel, Senhor, conosco. Obrigada, Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. O Senhor possa nos ensinar nessa noite, Deus. Que a Tua palavra venha de encontro para as nossas vidas, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Senhor. Que o Senhor possa trazer para os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, quem está fazendo a leitura de João aí sabe que esse livro é... Eu não tinha... lido ele ainda todo. Quando Jesus fala que, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, porque comeste do pão que vos saciaste. Quando ele fala desse pão que vos saciastes, ele está falando daquele pão lá do milagre que ele fez, quando ele multiplicou os pães e os peixes. E Jesus ali alimentou toda aquela multidão. Quando nós lemos os evangelhos, nós pensamos que todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus, seguiam pelo que ele era, mas muitos deles seguiam somente para alcançar os milagres, para alcançar aquilo que Jesus entregava para aquele povo. Não para louvar o Senhor, não para engrandecer, não porque acreditavam que ele era o Deus, que ele era o Messias que estava ali. E quando ele alimentou aquela multidão, as pessoas queriam que ele fosse rei. E aí, ele vendo aquilo, ele foi para o monte. E assim os seus discípulos saíram e pegaram os seus barcos e foi para o mar. Foi assim que Jesus andou sobre as águas, quando eles estavam atemorizados naquela noite. E, em seguida, aquela multidão percebeu que Jesus não estava ali e foi atrás de Jesus.
E quando eles foram atrás de Jesus e encontraram Jesus, Jesus disse esses versículos que estão aqui no versículo 26 e 27. Eles perguntaram, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E aí, quando eles encontraram Jesus, eles disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus responde, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais, mas pela comida que perece. Então, aquelas pessoas, aquelas multidões estavam atrás de Jesus, eles não queriam ali aquele alimento espiritual. Ele estava buscando Jesus pelo que ele fazia. E nós temos que buscar Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz para as nossas vidas. E nós precisamos colocar isso no nosso coração. Que muitos dizem que seguem a Jesus, mas como será que está o coração? Será que nós buscamos a Jesus pelas bênçãos que ele tem para nos entregar? Ou porque ele é o nosso rei, ou porque ele é nosso pai? E nós temos que ter essa motivação no nosso coração, buscar a ele pelo que ele é, não porque ele tem que fazer nas nossas vidas, porque as bênçãos ele derrama nas nossas vidas conforme nós buscamos a ele, nós tivermos um coração prontos e preparados para receber. Amém? E eu gostaria aqui de convidar o nosso grupo de louvor. Gostaria de pedir para os irmãos estarem orando pelo nosso grupo de louvor. Nossa líder está grávida, todos perceberam. E logo ela vai ter que se ausentar, assim como a Fernanda. A Fernanda agora volta. Então, gostaria dos irmãos estarem orando pelo nosso grupo, para Deus levantar pessoas para esse ministério, que é tão importante para a nossa igreja. E esteja orando nesse sentido, porque logo, logo ela já não vai conseguir mais cantar, né? O fôlego não deixa. Amém? Vamos louvar a Deus. A graça e a paz, irmãos. Acho que ainda vai um tempinho aqui, acho que ainda dá para continuar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Venha nos encher com a Tua presença nesta noite, ó Pai. Porque só em Ti nós podemos confiar, ó Deus. Aleluia. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo.
Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, aleluia. Não há mais culpa ou medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Aleluia, glória a Deus. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, irmãos. Fiquem em espírito. Eleva seus pensamentos e o teu coração a Ele. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você nessa noite. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Oh, aleluia. mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro
teu colo, ó Altíssimo. Adora o Senhor, aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que ele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor com palmas nessa noite, com muita alegria, porque o nosso louvor é para Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, aleluia, nós nos rendemos aos teus pés nessa noite, Senhor. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. cante. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, vai! Deus Emanuel, estrela da manhã,
Cordeiro de Deus, o pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com palmas. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós temos todo o fôlego do mundo para adorar ao Senhor até que nós subimos aos céus. Amém? Gostaria aqui de convidar o diácono Marcos para dar uma palavra de reflexão. A graça e a paz, irmãos. Gostaria que os irmãos, aqueles que puderem, abrir as Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outra versão, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. No Antigo Testamento, a palavra fé, ela indica fidelidade, confiança total, lealdade, entrega e esperança em Deus. No Novo Testamento, a palavra fé continua a ser usada, aparecendo por volta de 250 vezes. A ideia central é de que fé aqui é uma crença e a convicção suportada em testemunho. Eu gostaria de citar 3 exemplos de pessoas que foram elogiadas por Jesus por conta de sua fé. Ao longo de seu ministério na terra, Jesus encontrou com muitas pessoas diferentes. Ele ensinava, corrigia, repreendia, mas às vezes também elogiava. Essas 3 pessoas receberam elogios de Jesus porque demonstraram qualidades muito importantes. A viúva pobre, narrada em Marcos, no capítulo 12, versículo de 43, 44, um dia, quando estava no templo, Jesus viu uma viúva colocar 2 moedas de pouco valor na caixa de ofertas. Para as outras pessoas lá, parecia que não era nada, mas Jesus sabia que esse era todo o dinheiro que ela tinha. Sua vida dependia muito desse dinheiro. A viúva pobre foi elogiada porque este ato ela entregou toda a sua vida a Deus. E ela entregou ainda sem pedir nada em troca. O que muito nós temos visto sendo pregado hoje em dia, que você deve doar, mas que te instigam a você estar cobrando a Deus.
você está requerendo algo. E ela não, ela realmente ela fez aquela entrega anônima. Ela doou tudo o que ela tinha, sem dizer nada, sem pedir nada a Cristo. Ela demonstrou a fé em agradecimento. Temos também o centurião que creu. No livro de Lucas 7, versículo 9. Poucas pessoas poderão dizer que surpreenderam Jesus, mas esse centurião conseguiu. Ele pediu a Jesus que curasse um servo, mas sua fé na autoridade de Jesus era tão grande que ele não precisava ver. Jesus realizando uma cura, bastava uma palavra. Jesus ficou impressionado com a fé do centurião, que nem era judeu, e curou seu servo. A mulher que derramou perfume na sua cabeça, no livro de Mateus 26:13. Poucos dias antes de sua crucificação, Jesus foi jantar em Betânia. Lá uma mulher entrou, derramou um frasco de perfume muito caro em sua cabeça. Os discípulos ficaram escandalizados com o desperdício de dinheiro, mas Jesus defendeu a mulher. Ela fez um ato preparando Jesus para o seu sepultamento. A mulher também demonstrou que valorizava Jesus mais que a riqueza. Por isso, sua história continua sendo contada até o dia de hoje. Esses relatos na Bíblia nos mostram e até serve de exemplo para nós, que nós devemos sempre ter uma fé verdadeira, contínua e de entrega total a Cristo. E que nós devemos fazer isso sem esperar nada em troca. Porque o maior sacrifício que ele fez por nós, derramando o seu sangue na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, foi o maior ato de amor que ele demonstrou por nós. E que nós possamos ter essa convicção, que Jesus ele nos ama, ele demonstrou isso. E que nós possamos exercitar a nossa fé nele, cada dia mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria aqui de convidar os adolescentes, que vai receber uma ministração agora. E a diaconisa Sandra já pode subir aqui, que a gente vai fazer uma oração, e a pregadora desta noite. Amém? Senhor, nosso Deus, nós queremos entregar, Deus, nas Tuas mãos os nossos adolescentes, Senhor. Essas vidas tão preciosas, Deus, para nós e para o Senhor, Pai. O Senhor possa continuar, Deus, ensinando eles, Senhor, a andar nos Teus caminhos, meu Pai. A ensinar, Deus, a Tua verdade, Deus. E que nenhum deles, Senhor Jesus, venha desviar dos Seus caminhos, Pai. Que essa palavra que foi lançada, Deus, na vida deles nessa noite, Senhor, que eles possam praticá-la, Deus, para fazer a diferença na vida dele. Nos ensina, Deus, os nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus. Queremos orar pela nossa irmã Luciene, que vai ministrar essa palavra, Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, Deus, para ela, Senhor Jesus, para passar para eles o que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela diaconisa Sandra, Pai, que vai ministrar a palavra desta noite, Deus. Sabemos que o Senhor já deu uma palavra no coração dela para ser lançada aqui na Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha falar, Deus, os nossos corações através da vida dela, Deus. Nós entregamos ela nas Tuas mãos. Receba, Deus, o nosso culto. Receba, Senhor, a nossa presença nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 24. Amém?
que fala da parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, e abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, que nesta noite, ó Deus, através da Tua palavra, Deus, os Teus filhos venham ser alimentados. Venham receber, Deus, da Tua parte, Deus, as Tuas bênçãos, Pai, o Teu poder e a Tua glória. Que eles venham ser, Deus, em nome de Jesus, abençoados e fortalecidos no Senhor. Amém. Irmãos, o texto fala de um homem que tinha 2 filhos. Porém, um de seus filhos, o mais moço, né, o mais novo, ele lhe pediu a parte da herança, que era por direito. E então, irmãos, o seu pai, né, lhe deu a sua herança, e logo passando alguns dias, ele partiu para um lugar distante. Abandonou seu pai e a sua família e foi para um lugar distante. E, irmãos, nesse texto eu entendo que muitas das vezes em nossas vidas, nós deixamos, né, o Senhor e vamos para o mundo, né? Vamos para o mundo, fazemos nossas próprias escolhas sem a permissão de Deus. E muitas das vezes nós passamos por coisas que não é para passar, né? Por causa da nossa própria decisão que nós tomamos. E esse jovem, esse moço, ele foi para essa terra distante, com seus bens, né, que seu pai lhe deu. Mas ele pensava, irmãos, que no mundo, para o lugar que ele foi, ele ia ter bonança, né? Ia ter alegria, ia ter paz, né? E ele não teve nada disso, irmãos. O texto fala que, logo passando alguns dias, né, aquele país no qual ele se encontrava, que ele morava, teve uma grande fome, né? Aquela cidade passou por necessidade, teve uma grande fome. E ele, irmãos, ele passou necessidade. Que o seu dinheiro já tinha acabado, seus bens já tinham tudo acabado, né? Ele não estava sem nada. E ele ficou sem dinheiro, que tinha acabado tudo, ficou sem nenhum dinheiro, né, para sobreviver. E ele, irmãos, esse jovem, ele sofreu muito, ele passava necessidade, tanto espiritual como físico, né? E eu creio, irmãos, que naquele momento ele se sentiu desprezado, né? E humilhado, porque um certo homem, né, que ele conheceu, chamou ele para cuidar de porcos, né? E ele ficou ali cuidando de porcos, passando necessidade, e nenhum daqueles homens dava comida a ele. E ele sentia fome, né? E ninguém dava comida a ele. E naquele momento, irmãos, eu creio, né,
que ele pensou, na casa do meu pai há tanta fartura, né? Na fazenda do meu pai há tanta fartura, os trabalhadores de meu pai se alimentam bem, né? Comem, e não passam fome, e eu aqui passando fome, passando necessidade, né? E eu creio, irmãos, que aquele jovem, naquele momento, ele refletiu por ter abandonado o seu pai e a sua família, né? E principalmente a Deus, né? Porque ele lembrou, irmãos, ele lembrou que lá na casa do seu pai tinha bonança, não faltava nada para ele, né? E por essa decisão que ele tomou para a sua vida, ele pôde ver que no mundo tudo é passageiro, irmãos. Muitas das vezes você sai do caminho do Senhor, você abandona a Deus. Deus nunca nos abandona, nós que abandonamos a Deus, né? E muitas das vezes, irmão, tomamos decisões de estar no mundo para satisfazer das coisas que o mundo lhe oferece, mas tudo, irmão, é passageiro. Mas tudo o que Deus te dá e o que Deus te chama para a casa dele, tudo, irmão, é eterno, não é passageiro. O mundo te oferece muitas coisas, né? Abre muitas portas para você facilmente, que é o que o inimigo faz, né? Mas Deus não, irmãos. Deus, ele te ama, ele te protege. Creio eu, irmãos, que naquele momento que aquele jovem estava naquele lugar, ele pôde refletir que quando um pai dá um conselho, filho, não faça isso, filho, não vá, é porque o pai, ele ama, né? Ele ama seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. Assim é Deus para conosco. Deus, irmãos, ele nos protege, ele nos ama, e ele quer o melhor para mim e para você. E, irmãos, naquele momento, aquele jovem, irmãos, ele assim, se arrependeu, né? De ter tomado aquela atitude, de ter abandonado o seu pai, né? Sua família. E eu creio, irmãos, que aquele jovem, ele pôde refletir o quanto é difícil e triste viver passando necessidade e longe da sua casa, né? Abandonou o seu próprio pai. E o pai dele, irmãos, é como Deus, né? Um pai é como Deus. Ele nunca fica feliz quando o filho está distante dele. Ele sempre vai em busca, né? Procura saber como é que o filho está, porque se preocupa e ama. Assim é o cuidado de Deus para com nós, né? Deus, ele nos ama e nos protege. E ele faz de tudo para encontrar o seu filho, né? E eu creio, irmãos, que aquele menino, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele fez, né? Da atitude que ele tomou. E ele pensou, que aqui fala aqui, irmão, deixa eu ler para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui no 18, né? No 18 ele fala: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, imagine o próprio filho, né, chegar para o pai e oferecer para ser um trabalhador de seu pai, né? Irmão, ele caiu em si do pecado que ele fala, né, que pecou contra o pai e contra Deus, né, por ter abandonado. Porque assim, irmãos, herança é dada quando o pai morre, né? E ele antecipou isso, né, para o pai dele. Ele tomou uma decisão que não era para ser tomada. Ele pediu, né, a herança dele, antes do pai dele falecer, né? Ele tomou a sua própria decisão, né? E nós não podemos fazer isso. Quando for tomar uma decisão, consulte a Deus primeiro. Para você, irmãos, não cair em ruína, porque o mundo oferece muitas coisas, muitas oportunidades. Mas, irmão, é tudo em vão, tudo é passageiro, né? E esse jovem, irmãos, ele se arrependeu do que ele fez e ele pensou, né, de voltar para a casa do seu pai, né, e pedir perdão ao seu pai, igual ele fala aqui no texto, que ele fala para o pai dele que não é digno, né, de ser chamado de filho, né, o pai dele chama ele de filho, pelo pecado que ele cometeu, né, a decisão que ele tomou. E Deus, irmãos, ele ama a gente, né, ele nos acolhe, mesmo a gente com nossos pecados, nós somos falhos, né. Nós tomamos atitude, nós somos falhos, mas Deus, ele nos ama, ele nos acolhe, né? E naquele momento, irmãos, aquele jovem, ele se arrepende do que ele fez e ele volta para a casa do seu pai. Aquele jovem, irmãos, quando ele decide voltar para a casa do seu pai, o pai dele, irmãos, quando avistou ele de longe, não virou as costas para ele, não, e nem mandou ele parar. Ele abriu os braços e foi correndo ao encontro do seu filho. E naquele momento, irmãos, creio eu que aquele moço, aquele rapaz, ele não pensava dessa forma, ele pensava que o pai dele ia virar as costas, eu não ia aceitá-lo de volta.
né? Mas, irmãos, assim é Deus para conosco, quando nós se afastamos dos caminhos do Senhor. Deus, irmãos, Ele vai ao teu encontro, Ele te abraça, Ele fala, filho, venha ter comigo, né? Deus, Ele te chama para a casa dEle, para vir junto adorar a Ele. Assim, irmãos, aquele moço, ele se alegrou, né? Por isso que o pai dele mandou pegar, né? E fazer uma festa, colocar a melhor sandália nos pés dele, vestir a melhor roupa, né? Porque o pai dele estava alegre pela sua volta, sua decisão, né? E ali, irmãos, eu creio que aquele menino, ele se alegrou, né? Ele ficou muito feliz de ver o seu pai não rejeitar, mas abraçar ele e aceitar, né? Ele de volta em sua casa. E passado muito tempo, irmãos, eu creio, né, que aquele menino, ele pensava assim, que o pai dele, como tinha 2 filhos, ele ia deixar de amar ele e amar o que estava com ele, né, por ele ter feito esse abandono. Mas, irmãos, o pai, ele ama todos os filhos. Assim é Deus para com você. Deus, ele te ama, né? E Deus te fala, irmão, nesta noite, que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor, mas permaneça firme onde você está, na sua posição. E você, irmãos, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus, irmãos, ele tem algo melhor a fazer na sua vida ainda, eu creio. Então, nunca desista dos caminhos do Senhor. E aqui, irmão, no verso 20 fala: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Imagina a felicidade, irmão, do pai encontrar o seu filho, que ele pensava que ele estava morto, né? Pelo tempo, né, que ele não voltava para a sua casa. Ele pensou que ele estava morto, ele pensou de nunca encontrar o seu filho, né? E aquele filho ali, irmãos, ele pôde refletir junto com o seu pai, creio eu, né? Pelo abandono que ele fez, e fez o seu pai sofrer. Mas, irmãos, aqui no verso 22 fala: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui, irmãos, o pai deu o melhor para seu filho, né? Ele não olhou para as aparências, não olhou o acontecido, né, o sofrimento. Ele olhou para seu filho que estava com vida, que estava vivo. Então, ele foi ao encontro do seu filho e ele mandou os seus trabalhadores, né, colocar a melhor sandália, o anel, né, irmão? Creio eu que ele ficou honrado, né? Ficou lindo, né, para Jesus. E creio, irmão, que na nossa vida não é diferente, irmão. Deus, ele te ama, né? E quando nós, irmãos, se afastamos dos caminhos do Senhor, nós aproveitamos muitas coisas no mundo. Mas, irmãos, nós podemos refletir e voltar para a casa do Senhor o quanto antes, né? Enquanto há tempo. Porque, irmãos, no mundo, igual a palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflição. Mas o Jesus fala que Ele venceu o mundo, né? No mundo você passa muitas coisas, mas estando com Deus, você suporta tudo, porque Deus, né? Nós tudo pode naquele que nos fortalece, que é Jesus. Agora você, irmão, no mundo sem Jesus, aí você vai sofrer muitas coisas, né? Igual esse jovem. Ele passou por muita dificuldade, creio eu, né? De passar fome, não ter as roupas para vestir. Eu creio que ele passou frio, né? Naquele lugar. E ele sentia vontade, irmão, de comer as comidas dos porcos. Imagine. Tanta fome que ele estava, que ele sentiu vontade de comer a comida daqueles porcos, né? Porque lá eles não davam comida para ele. E, irmãos, eu creio que ele se arrependeu muito, né, de ter tomado essa decisão sem o consentimento de Deus, né? De ter abandonado sua casa, seu pai e sua família. Mas, irmãos, que nós venhamos nos fortalecer no Senhor. Está passando dificuldade, ore, né, para que Deus, ore, peça ajuda para que Deus venha lhe fortalecer e suprir a sua necessidade, né? Muitas das vezes, irmão, em nossa vida a gente passa por lutas que nós pensamos que não vamos vencer, né? Mas Deus, ele nos dá força. A cada dia Deus, ele nos dá força, nos fortalece a cada dia. Só que é através da leitura da Bíblia, irmão, que você se fortalece. Não é só você chegar e falar, fazer uma oração, meu Deus, me fortalece. Não, você tem que ir buscar na Bíblia, que a Bíblia é a nossa fonte, né? A nossa fonte está na Bíblia. Todas as suas dúvidas, você vai ler a Bíblia, que ela lhe ajuda a lhe fortalecer cada dia. Eu tenho uma experiência em mim mesmo, irmão, porque muitas das vezes não era diariamente que eu lia a Bíblia, né? Que a gente tem que ser verdadeiro, né?
Não era todos os dias que eu ia meditar na Bíblia. Muitas das vezes eu só lia aquilo ali, às vezes nem entendia. Porque tinha as vezes que eu ia ler, mas eu não orava antes. E eu aprendi que todas as vezes que você for ler, você ora antes, para que Deus vai lhe dar o entendimento, para você, né, ter a sabedoria da palavra. E eu não fazia isso, irmãos. Muitas das vezes eu pedia algo a Deus e lia a Bíblia sem orar. E nunca acontecia o que eu pedia a Deus, né? Eu ficava pensando, onde que eu estou errando? Só que Deus, ele abriu minha mente, né? E Deus fala que a gente temos que orar antes de ler a Bíblia. Todas as vezes que você for ler, você ora. Porque é através dela, irmão, que Deus, ele lhe abençoa, que ele supre a sua necessidade, né? E supre a necessidade que você passa, né? Diariamente. E aquele jovem, irmãos, no 23 fala que o pai dele, né? Falou assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmão, regozijar-se significa alegrar, né? Se alegrar. Eles, irmão, fizeram uma festa quando aquele filho apareceu, né? Quando ele foi para a casa do seu pai. Fizeram uma festa que ela teve a bonança, né? A bonança. E assim, irmãos, é Jesus. Você pode estar no mundo, irmãos, mas Deus, quando você volta para Deus, irmão, Deus, ele abre os braços e vai ao teu encontro. Ele te acolhe, né? Ele não fala para você virar as costas e ir embora, não, irmãos. Quando você chega nessa porta aí, ele já está presente aqui dentro, né? Para te receber, né? Com um abraço e beijar, igual esse pai fez com o filho, abraçou, beijou, né? Porque ele se alegrou na sua volta. E que você, irmãos, nesta noite, comece a entregar a Deus todos os seus planos, tudo o que você deseja, irmão. O desejo do seu coração, Deus, ele ouve a sua oração. Muitas das vezes, irmão, você fica pensando, meu Deus, eu oro tanto, mas será que o Senhor ouve? Irmão, Deus, ele ouve, né? Deus está ao nosso lado diariamente, 24 horas está do nosso lado, né? Muitas das vezes, irmão, você tem planos em suas vidas e você prefere contar para um amigo, né? Que Deus, ele é o seu melhor amigo. Você não conta primeiro para Deus, você vai contar primeiro para um amigo. E acontece de você perder a sua bênção, né? Porque você foi falar primeiro para uma pessoa, um ser humano, né? Em vez de falar primeiramente para Deus. Você primeiramente fale para Deus, porque Deus, ele te ouve, irmãos. Deus, ele está presente em nossa vida. A gente não podemos vê-lo, mas podemos sentir, né? Deus, ele é muito fiel, irmão, em nossas vidas. Eu digo por experiência própria. Muitas das vezes, irmãos, quando eu ia orar, eu falava para Deus, né, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E naquele momento, irmãos, eu ficava falando para Deus: Senhor, será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor está me ouvindo? Porque eu tinha dúvidas. Eu ficava com dúvidas: Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? E Deus, irmãos, ele falava em sua própria palavra: filha, clama a mim e responder-te-ei, né? Que grandes coisas eu irei fazer em tua vida. E Deus, irmãos, ele fez muitas coisas em minha vida. Antes de eu vir para cá, irmãos, para Costa Rica, em todas as minhas orações, eu orava a Deus assim: Senhor, que eu estava assim, irmão, passando por uma luta, que eu fiquei assim muito em desespero, né? E eu falava muito para Deus, para mim morar perto de uma igreja. Eu falava: Deus, que eu, nem que eu não moro assim do lado, mas que eu morasse numa rua que tivesse uma igreja, para mim não deixar de te buscar. E a minha luta, irmão, era constante. Eu sofria muito, mas Deus, irmãos, ele nos tira de um lugar e nos coloca em um lugar de vitória, um lugar de bênção. Deus me deu a minha vitória aqui, irmãos. Eu moro tão longe, né, que é do lado da igreja. Olha onde que Deus me colocou. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus todos os dias, porque a minha oração, ele me respondeu. Todas as minhas orações que eu pedi, irmãos, Deus sempre me responde, né? Eu sou falha, sou pecadora, né? Mas Deus, irmãos, ele não olha com um olhar de misericórdia, porque ele nos ama, né? E nos dá força. E Deus, irmãos, ele assim, já estava preparando a minha vitória. A gente que tem pressa, né? Fica ansioso para que aconteça logo, né? Para que chegue a sua bênção, mas Deus, tudo ele tem o tempo, irmãos, o tempo certo de ele entregar a sua vitória. E, irmãos, em todas as minhas orações lá na igreja, lá, né? Eu sempre falava para Deus: meu Deus, coloca eu em um lugar
que não seja do lado que eu moro da igreja, mas que seja na mesma rua que eu morar, que tenha uma igreja, para mim não deixar de te buscar. E aconteceu, irmãos, no mesmo dia que o pastor ligou para o meu esposo falou, né, para mim da casa aqui, eu nem pensei em nada, se a casa era boa, se a casa era grande, se a casa era pequena, eu falei, fecha o negócio. O meu esposo falou, não, mas você nem sabe como é que é a casa ali, mande foto, mas pode fechar. Eu falei logo, que é bênção de Deus. Foi o que eu tinha pedido a Deus, só que ele não sabia o que eu tinha pedido a Deus, né? E eu, não, é essa casa mesmo, é essa. E ele, irmão, não teve nem tempo de procurar outra casa, porque foi essa, né? E ele fala até hoje, ele fala, não podia morar em um lugar mais assim, perto do centro, entendeu? Não, é essa aqui mesmo. É bênção, mas tem que contar, porque é bênção de Deus mesmo. E eu fico muito feliz, irmão, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Né? Ele sabe do desejo do meu e do seu coração. Por isso, irmãos, quando você for tomar qualquer decisão, primeiro consulte a Deus, fale para Ele, porque muitas das vezes, irmãos, a gente faz igual esse jovem, toma decisões, né? Se precipita, né, para tomar decisões sem o consentimento de Deus e acaba sofrendo, né, ficando na miséria. Que esse rapaz, ele ficou na miséria, né, que ele gastou tudo o que ele tinha e chegou a passar necessidade. Que nós não viemos, irmãos, tomar atitudes para passar pelo que esse jovem passou. Que nós viemos ter sabedoria, né, e consultar a Deus para que nós viemos, irmãos, sempre permanecer fiéis no caminho dele, né, que ele venha ali abençoar e lhe fortalecer a cada dia. E, irmãos, esse texto assim, para mim, né, é tipo uma lição, irmãos, para a nossa vida. Porque, irmãos, creio eu que esse pai, quando a gente abandona o nosso pai, ele se sente triste, né, fica triste, porque ele pensa assim, no pensamento dele, que a gente vai embora e nunca mais vai voltar, né, ou vai saber de notícias ruins, né, que acontece. Mas, irmãos, eu creio que aquele pai ele estava já assim ansioso para que visse, né, o seu filho de volta, que recebesse o seu filho de volta. E aquele jovem, irmãos, ele teve uma lição em sua vida, que assim, irmãos, em nossa vida também nós viemos ter esse exemplo desse jovem, né, que nós não viemos se desviar dos caminhos do Senhor, né, para satisfazer alguma coisa do mundo. Porque, irmãos, eu já vivi no mundo, e eu sei o que eu estou falando, né? Eu já vivi no mundo, irmão, passei por muita luta, sem estar na presença do Senhor. E, irmãos, eu creio que, quando nós tomamos decisões, que nós viemos, irmão, refletir, né, nas coisas que a gente faz de errado, vinha pedir perdão ao Senhor, igual esse jovem se arrependeu. Ele pediu perdão, né, para seu pai, porque pecou contra ele e Deus. E a gente, irmãos, temos que voltar para a casa do Pai e permanecer, né? Permanecer, pedir força para Deus para que a gente não volte para o mundo novamente, né? Que a gente se fortaleça nos caminhos dele, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz? Amém. Palavra abençoada, que nós jamais deixemos a companhia do Pai, que nós jamais abandonemos a companhia do nosso Pai Celestial, de Deus, aquele que nos ama e é o nosso Salvador. Amados, eu gostaria brevemente antes de dar os avisos, eu queria abrir um espaço aqui rapidinho para alguém que queira contar um testemunho. Se alguém com testemunho aí de alguma coisa que Deus fez em seu favor, eu gostaria de passar a palavra para você agora. Mas apresse-se, ou como diríamos no Nordeste, se aveste porque nós não queremos terminar muito depois das 8. Alguém? Não havendo, então deixa eu dar os avisos e falar o seguinte para os irmãos, que hoje nós temos um decreto novo, é o decreto municipal que estávamos cumprindo, que estamos cumprindo, ele encerra hoje. Nós, graças a Deus, saímos da bandeira cinza, recuamos 1 grau para a bandeira vermelha. Na bandeira vermelha a gente pode ir até às 9, certo? Então, a partir do próximo domingo, nós iremos começar o culto às 7 horas e não às 8, aliás, e não às 18, certo? Às 7 e não às 18, e nós iremos
encerrar no máximo às 9. Então, meia horinha para os irmãos aí, tá bom? Não precisa sair do trabalho já correndo, não come nada, nem janta, nem toma banho, não. Dá para você dar uma respirada em casa e vir para a igreja, tá bom? Domingo será às 7 horas o nosso culto, e não deixe de orar, né, evangelista, pela nossa cidade, né? Para que Deus possa estar trabalhando em favor do nosso município, né, irmã Neuza? E curando. Há muitas pessoas hoje, nós vimos tanta gente que os irmãos pediram oração no nosso grupo do WhatsApp, que estão com Covid, que estão passando por momentos assim, bem complicados. Nós temos o pastor Rodrigo, né, amigo nosso, da Adventista do Sétimo Dia, que está internado também, com algumas complicações. Vamos estar orando por ele e orando também pelas demais pessoas que assim também estão padecendo. Amados, os irmãos viram que nós estamos ali, olha só, interessante, a gente está na bandeira vermelha agora, e aí a gente pode começar o culto às 19, no caso às 7 horas, né? Porque é o seguinte, você vem para o culto às 18 horas, e você mal sai do trabalho e já corre para a igreja, aí você chega na igreja e olha ali para trás, o que parece? Né? 2 tubos de mortadela logo do lado ali você sai do trabalho com fome, chega aqui e pensa, 2 tubos de mortadela ali, mas não é não, viu? São os nossos extintores que nós colocamos ontem para a vistoria que vai acontecer nos próximos dias, para nós darmos andamento ao nosso CNPJ, certo? Então, esteja orando pela nossa igreja, para que nós consigamos dar andamento a esse CNPJ e então consigamos também ver um espaço, talvez um terreno, quem sabe até um salão já pronto com a prefeitura, né, para sairmos então do aluguel. Ore nesse sentido, tá bom? Para que Deus nos abençoe nesta área. Lá no mural está o nosso relatório financeiro do mês de maio. Gostaria que você não fosse embora antes de você dar uma olhada no nosso relatório financeiro de maio. Maio foi um mês muito produtivo no aspecto financeiro para essa igreja. Dê uma olhadinha lá, no que é que foi utilizado, os recursos que entraram em maio. Dê uma olhada lá para você entender que estamos trabalhando com bastante transparência, porque as coisas de Deus têm que ser feitas assim, com transparência, com ordem e com muita decência também. Certo? Vamos colocar de pé e vamos orar, em nome de Jesus. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, alguns estão em isolamento social, mas continuamos orando pela nossa igreja, para que Deus nos preserve de toda a ação da doença e do mal. Certo? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por aqui estarmos, pela tua palavra que nós a ouvimos, ó Pai. Senhor, que o exemplo daquele jovem que tanto padeceu longe do Pai possa nos trazer lições muito profundas, sendo a maior delas e que nunca vale a pena se ausentar do Pai, da sua presença. E que isso possa gerar dentro de nós um desejo de estarmos sempre contigo, Senhor. De sempre fazermos a tua vontade. De nunca deixarmos que as seduções deste mundo nos cativem a ponto de nos tirar do Senhor e nos entregar nas mãos de Satanás. Nos guarda, Senhor. Nos livra. Como orou Davi, nós oramos: livra os meus pés da queda e a minha alma da morte. Livra, Senhor, os pés de cada um de nós de cair no pecado, de cair no mundo, de cair no laço de Satanás. Guarda nossa alma da morte espiritual e também da morte eterna. Nos preserva na tua presença, que nunca nos afastemos de ti, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outra parte do mundo, Senhor. Pai, nós te entregamos as nossas vidas. Nos guarde, nos proteja, Senhor. Nos conceda livramentos da morte,
das enfermidades. Nos blinda com a tua proteção, Senhor. E dá-nos a alegria de saber que somos cuidados por um Deus que é fiel, que somos cuidados por um Deus que está presente, que se nós não nos afastarmos de Ti, o Senhor nunca se afastará de nós. Pai, que o nosso coração possa anelar pela Tua presença e que esse anelo possa ser reproduzido pelas nossas atitudes diárias, Senhor. Ó Deus, nós oramos ainda pelos nossos irmãos que aqui não estão. Oramos pelas famílias dos irmãos que aqui se encontram, Senhor. E oramos por aqueles amados nossos que aqui não estão, que estão em isolamento. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os sare, que o Senhor os restaure, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os devolva para nós saudáveis, desfrutando de muita saúde, de muita vitalidade, de muita produtividade, Senhor. Aqueles que estão viajando, guarda-os, livra-os, protege-os e no tempo devido traga-os para o convívio conosco outra vez. Abençoa cada um de nós. Abençoa, ó Deus, o pastor Rodrigo. Oramos pela sua recuperação, oramos pela sua restauração, pelo seu fortalecimento. Oramos para que o Senhor o visite com graça, com cura, com restauração. Sara, Senhor, as suas enfermidades. Anule, Senhor, as complicações que a enfermidade trouxe para o seu organismo. E lhe dê vitória, Senhor, a tua vitória, Pai. Oramos pelo seu divino. Ó Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre ele a tua mão, para que o Senhor apresse a sua restauração, a sua recuperação. Oramos para que, ao término desse tempo difícil, ó Deus, não fique nenhuma sequela, que ele possa sarar completamente, que a sua restauração seja rápida, mas completa, Senhor. Pai, oramos, Senhor, por cada pessoa que está no coração de cada irmão agora, aquelas pessoas que estão atravessando momentos difíceis por conta da Covid, Senhor, aquelas pessoas que estão em estado de complicação, algumas internadas, algumas entubadas, algumas em estado grave, Senhor. Oramos por cada uma delas. Visite a cada uma delas, restaure a cada uma delas, dê vitória, Senhor. Devolve-as para os seus familiares, sãos e restaurados. Queremos também tributar a Ti nessa noite gratidão pela Daniele que voltou para casa, Senhor, restaurada. O Senhor cuidou dela, cuidou do seu bebê, e ela volta para casa hoje em paz, bem, Senhor, tanto ela quanto a sua criança. Obrigado, Senhor, e que assim como nós temos hoje esse motivo de agradecimento pela vida dela, que nos próximos cultos nós tenhamos muitas outras pessoas por quem nós tenhamos razão para tributar a Ti graça, misericórdia, para tributar a Ti gratidão, agradecimento, Senhor, alegria pelo que o Senhor está fazendo em favor de cada uma delas. Permanece conosco, Pai. Nós somos carentes de Ti. Nos ajude, nos fortaleça, cuida de nós, dos nossos familiares, cuida da nossa saúde, cuida dos nossos empregos, cuide da Tua igreja, Senhor, porque ela é propriedade do Senhor. Abençoa aqueles que não vieram e onde quer que estejam, que recebam também da Tua paz, da Tua ministração de graça, aonde quer que estejam, Pai. Abençoa-nos em tudo, fortifica-nos na graça que é em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém, amém e amém. Façam com as mãos para receber a bênção sacerdotal e logo após a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai,
e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que sábado haverá curso de batismo às 7 horas, né? Em nome de Jesus. E domingo nós teremos nosso culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, em nome de Jesus.